Muito bom dia, mais uma vez, dia sim, dia não, Mário no seu portão, falando de dicas de vendas e negociação e muita motivação. É um prazer estar com você novamente aqui, seja bem-vindo à nossa conversa, à nossa manhã de empoderamento e de motivação e o nosso cafezinho. Bom dia! Vamos chegando, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Ângela, como vai? Tudo bem? Rascaneiro, bom dia, como vai? Olá, Gabi, seja bem-vinda também. Legal. Jesse Doug, seja bem-vindo. Múcios, é assim que eu devo falar seu nome? Vasconcelos, bem-vindo também. Bom dia a todos. E aí, já preparou seu cafezinho? Já tá tomando seu cafezinho? Para começar o dia energizado, é isso aí. E nós estamos mais uma vez aqui, dia sim, dia não, Mário no seu portão, para falar das nossas dicas, né? Primeiro de motivação e depois de vendas e negociação. E já eu vou contar aqui com um querido nosso, consultor aqui do Instituto Brasileiro de Negociação e Vendas, também para me ajudar no nosso bate-papo, porque agora nós temos aqui, olha, um desafio, o desafio dos 10 encontros. Nos nossos próximos 9 encontros, mais esse encontro aqui, nós vamos falar das 10 competências fundamentais na carreira de um profissional de vendas, um profissional de negociação, né? E todos nós somos negociadores naturais, negociamos desde sempre. Mas por várias e sobretudo várias vezes precisamos negociar nas nossas carreiras, na nossa vida profissional, mesmo se você não é vendedor, se você é um empreendedor, está sempre negociando. Bom dia, Caio. Bom dia, Gracinete, seja bem-vinda. Todos bem-vindos, muito bom dia para vocês. Pois bem, se você, mesmo não sendo um vendedor, mas é um empreendedor, ou você é um profissional da área que você escolheu, que você estudou ou que se preparou, ainda assim precisa negociar quando vende o seu serviço, vende a sua hora, vende o seu trabalho, não é mesmo? Nós acabamos, de uma forma ou de outra, lançando mão dessas técnicas e agora metodologia, por isso eu faço questão de falar sobre negociação para a vida. E quem me ajuda a lembrar quais são as competências que eu falei no nosso último encontro, vocês se lembram? Ó, o Frogério, o F. Rogério, seja bem-vindo. Bom, eu vou já chamar meu amigão aqui, consultor Wagner Delarina, que vai conosco sobre a primeira competência que nós escolhemos, que tem tudo a ver com o momento que a gente tem passado, que a gente está passando, que a gente está tendo que se encaixar num jeito novo de fazer as coisas, não é isso? E o Wagner já deve estar chegando aí. Enquanto isso, a Ana acabou de entrar. Oi, Ana, bom dia, seja bem-vinda para a nossa conversa matinal. Dia sim, dia não, Mário no seu portão, com dicas de vendas, negociação e motivação para a vida. Enquanto isso, nosso querido convidado está entrando. Vamos lá. Fábio, bom dia, Fábio, seja bem-vindo. Grande Delarina, é isso mesmo, já vai entrar aí. Rascaneiro, já tá chegando aí. E como eu estava dizendo, opa, como é que vai? O Júnior também, o Gustavo Hipólito está entrando. Ô, Gustavo, como é que vai? Prazer ter você aqui na nossa live, seja bem-vindo. Dia sim, dia não, Gustavo. Mário no seu portão, e hoje com o querido Wagner Delarina, já está chegando aí. O Wagner talvez teve alguma dificuldade para entrar, basta pedir para entrar lá, Wagner. Vamos ver se eu consigo te chamar por aqui. E hoje nós vamos falar, então, como eu disse, né? Nós temos 10 competências fundamentais na carreira do vendedor profissional ou na vida daquele que está mais atento às seus desafios de negociação ou mesmo de vendas.
E eu, no nosso último encontro, falei sobre essas 10 competências. Né? Falei que a primeira competência é disciplina, depois adaptabilidade, resiliência, terceira competência, proatividade, quarta competência, comunicação, a quinta competência, empatia, sexta, criatividade, sétima, capacidade investigativa, oitava, nona, tenacidade e a décima, ambição. Vamos falar de cada uma delas aqui no nosso dia sim, dia não. O pessoal, olha, dando bom dia aí, todo mundo, legal. O Luciano, top, Wagner. Estão aguardando o Wagner aqui. Reinaldo Azevedo, doutor Reinaldo, bom dia, como vai? Seja bem-vindo também, ótimo tê-los todos aqui. Né? Aqui o Múcius, já tinha falado com ele, abraço, meu querido. Clauber Carregar, bom dia, como é que vai, Clauber? Tudo bem? Tá falando com o Múcio também, bom dia a todos, vamos lá. A gente deve estar com algum probleminha para conexão, porque o nosso querido convidado tentou entrar, tá tentando lá. Vamos ver, continue tentando aí. Eu sugiro que você saia e entre de novo, Wagner, que aí você vai aparecer aí para você, né, o pedido de conexão ao vivo, e você vai entrar. William, seja bem-vindo, bom dia, mais uma vez, você com a gente aqui. E eu já estava falando aqui sobre as 10 competências fundamentais, né? E hoje trago um presente aqui para vocês. Wagner já está entrando para falar com a gente sobre uma competência que eu julgo ela, olha, faz todo sentido a gente começar conversando sobre isso, porque é o que sempre nos é exigido isso, mas em especial em momentos de crise, quando as coisas ficam caóticas, ou em momentos de novidades, quando nós temos coisas novas para lidar, coisas novas a cumprir. Então, hoje nós vamos falar de adaptabilidade, ou seja, dicas de como criarmos a adaptação, adaptabilidade para o nosso dia a dia e para todas essas coisas novas ou nem tão novas, mas que se apresenta de um jeito novo para os desafios da nossa vida, do nosso trabalho, não é mesmo? Muito bem. Ismael está chegando também, seja bem-vindo, Ismael. Ele já mandou um cafezinho para a gente ali, legal. Mas antes de entrarmos no nosso momento skill, quando nós vamos às dicas, né? Nós vamos fazer o nosso ritual de empoderamento, o momento will, que é quando nós nos lembramos que para nos mantermos positivos, que é fundamental, positividade, para que nos mantenhamos sempre da melhor forma possível. Eu tenho contado várias histórias para vocês e tenho recebido várias histórias, né? Gente que está nos acompanhando e tem dito como tem sido bom estar reunido aqui com esse nosso grupo para começar o dia com esse ritual de empoderamento, né? E retoma suas energias, é nossa recarga, né, matinal, né? É isso aí. Leandro já falou, bora mais um dia de sucesso. Leandro já começa aqui com a linguagem positiva. Para quem está chegando aí, que ainda não conhece, bem, é uma metodologia para você mudar o seu estado em um estado. Como é que a gente faz isso? A gente já sabe, se a gente fica para baixo, a gente fica cabisbaixo, as coisas ficam mais difíceis, até porque nós tendemos a nos retrair frente aos desafios. E o que a gente precisa para enfrentar esses desafios, ao invés da retração, né, é a expansão. E às vezes é muito difícil a gente conseguir mudar, porque às vezes a gente acorda meio virado ali. E aí, como é que faz? Então a dica é o seguinte: 3 variáveis que você pode controlar está na sua mão. Veja só, a dor, às vezes, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. E como eu faço, então, Mário, para não sofrer? Eu viro, num estalo, o meu estado para o estado positivo. Eu contei para vários de vocês aqui, para aqueles que estão entrando agora, foram técnicas que, inclusive, eu utilizei muito quando enfrentei o meu primeiro câncer. E olha, quando vinha as quimioterapias e judiavam, e eu me lembrava, não, são 3 coisas que eu preciso estar atento. Primeiro é o foco. Então, se você que está chegando agora, sempre muito bem-vindo, ainda não estabeleceu um foco, qual é o seu foco? Onde você quer chegar?
Qual é o teu sonho? Escreve num papelzinho, deixa aí, transforma em concreto imediatamente. Porque enquanto a nossa cabeça é abstrato, comece a concretizar o teu sonho, o teu plano. Faça as perguntinhas fundamentais. O que é que eu quero? Por que eu quero isso? Como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Com quem eu vou precisar de buscar ajuda para fazer isso? Quanto isso vai me custar? Não é? E eu falei como, o que, por quê, não é? Que é a pergunta filosófica. Quem estará envolvido? Quando vai acontecer? Enfim, onde? Onde isso vai acontecer? Se você responder essas perguntas, está feito o plano. Você já jogou para o universo, já ele te devolve. Então, foco. Primeira variável para manter o seu estado positivo é foco, que não dá tempo de você mudar. Segunda variável, né? Linguagem. E a linguagem é como você lida com o que está ao seu redor. A linguagem corporal, a linguagem verbal, tudo que você faz. E você pode imediatamente mudar a linguagem para linguagem positiva. E linguagem não é só o que a gente fala, é também o que a gente ouve. A gente escolhe, né? E aí a gente começa a falar coisas positivas e a gente começa, então, também a buscar ouvir só coisas positivas. E quando a gente busca coisas positivas, só positividade ao nosso redor. Por isso eu tenho treinado com vocês aqui, com palavras positivas, né? Já já o Wagner vem com uma história linda de energia, de positividade, para ir mudando a nossa frequência, a nossa linguagem. E a terceira variável, fisiologia. E a fisiologia é quando você coloca o teu corpo, que é o trabalho da sua positividade, ao seu favor. Uma das dicas que eu sempre trago aqui é como a gente se posiciona. A primeira forma de se posicionar... Pedro, bom dia, seja bem-vindo, querido Pedro. Já já Pedro vai estar falando com a gente aqui também. Pedro também está se preparando aqui. Casa. Então vamos lá, Pedro, nós estamos no momento da fisiologia, terceira variável da manutenção do seu estado positivo. E a fisiologia, a gente começa com o que é de mais simples e que a gente joga para o universo, né? O Wagner está dizendo aqui, olha, ele já entrou agora com o celular da Ana. Aliás, a Ana deve estar acompanhando também. Ana, bom dia para você. Sempre bem-vinda com o nosso querido Wagner. Wagner, é só pedir para entrar aí que eu te aceito. Seja pelo celular da Ana. Isso, vamos ver aqui se eu já consigo trazer nosso amigo para praticar a fisiologia conosco. Ele está entrando, está conectando. Seja muito bem-vindo, meu querido Wagner Delarina. Essa informática é para os meus netos, não é para mim. Engraçado que no meu celular não entra. E no celular da minha esposa entrou. Amém. Eu vou dizer. Bom dia, Mário. O Wagner, eu conheço o Wagner, ele deve ter conversado com a esposa dele ontem à noite e disse assim, amor, nós vamos fazer o seguinte, eu preciso dar um exemplo claro de adaptabilidade amanhã. Então eu vou simular que meu celular não funcionou e nós vamos fazer uma adaptação e eu vou entrar com o seu perfil. Wagner, seja bem-vindo. Você é um querido e sempre trazendo novidade pra gente. Abraço. Abraços digitais. E você chegou no momento em que o pessoal vai começar a mandar os sorrisões. Então, pessoal, coraçõezinhos pro Wagner. Mandem coraçõezinhos. Tô vendo pessoas que entraram aí. Eu tenho meu filho da Irlanda. Meu filho da Irlanda entrou. Júnior. Eu vi o Gustavo Hipólito que entrou, meu amigo Múcios entrou, muito obrigado. O que eu deu para ver agora. Mas, Mário, é um privilégio muito grande participar desse evento. Eu sei que a Tatiana está vendo também, lá de Michigan. Tatiana, beijão para você. E um grande abraço para você, Mário. Vamos lá. Muito bem. Vai. Então, vamos já começar com positividade. Vamos lá. Vamos. Ó, a Ângela já está mandando sorrisões. Fisiologia. Wagner, sorrisão para a turma. Isso, sorriso. Olha, gente, até o Brian está querendo participar. Vocês estão ouvindo? O peru aqui do meu galinheiro está querendo participar da nossa live. Está cantando ali. Então, sorrisões, sorrisões. Tem beijo chegando, Wagner. Olha só, tudo para você. Tatiana. Convido todo mundo agora a fazer a Vamos lá. Super-Homem. Vamos lá. Mulher Maravilha.
Vamos Aqui eu vou ter que abaixar um pouco aqui, porque senão aparece a barriga. Não tem problema, olha. Nesse momento, quando nós fazemos essa posição, peito estufado, barriga para dentro, bumbum arrebitado, vamos lá, meninas, do jeito que a gente gosta, né? Voltando para a lua, meninos também, né? Barriga para dentro, peito para fora. Mas quando nós fazemos essa posição, mãos na cintura, nós nos empoderamos. Pesquisas demonstraram, pesquisas na neurociência demonstraram que quando você faz posições como essa, né? E olha, tem um conhecimento milenar, por exemplo, o yoga já nos mostra, nos aponta e tem comprovado com a prática que determinadas posturas mudam até o fluxo energético no seu corpo. E foi comprovado que quando a gente faz essa posição e a gente se sente super-homem e mulher maravilha, ou super-mulheres, né? O nosso cérebro ordena a produção de substâncias positivas, né? Que dá uma turbinada na nossa corrente sanguínea e manda um recado para todas as nossas células. Isso é verdade, viu, gente? Foi comprovado que uma pequena quantidade de testosterona é produzida quando nós fazemos isso, quando nós fazemos essa posição. E isso manda um recado, é isso, o William está mandando um sinalzinho de força, é isso mesmo. Nesse momento, o teu corpo inteiro está recebendo uma mensagem do seu poder, da sua capacidade, e é quando nós afirmamos em linguagem positiva para nós todos. Como é que é, Wagner? Eu me amo e está tudo bem. Muito bem, muito bom. É isso aí, pessoal. Olha lá, os coraçõezinhos chegando para você aí, Wagner. Muito bom. Obrigado. Ô, Marcelo Espadoto, abraço. Espadoto, um abraço para você. O Espadoto, ele ia conversar com a gente sobre esse assunto, mas o Wagner traz umas histórias incríveis aqui. O Espadoto vai vir falar com a gente sobre outros assuntos incríveis. Então não perca. Esse capítulo está demais, está só começando. Os próximos estão incríveis. Então já estaremos todos juntos, ao vivo, mas agora já estamos juntos aqui, né? Legal. A Tati está mandando sorrisos para todo mundo. Um monte de muito obrigado. Então, sorrisos, beijos a todos. Legal. Ok, Wagner, já fizemos o nosso momento Will. Já demos uma turbinada. Já fizemos o nosso ritual de empoderamento. Todo mundo empoderado, todo mundo preparado para o final de semana. E olha, já agora as baterias vão se recarregando, porque segunda-feira a gente vem com tudo. Mas final de semana não é um tempo nulo, né? Nós vamos aproveitar ao máximo o nosso final de semana, com as nossas atividades, quem puder com as suas famílias, né? Alguns de nós precisamos ficar mais recolhidos, mas isso é só um desafio. Eu sempre digo, né, Wagner? A gente tem uma escolha cada vez que aparece uma dificuldade na vida. A gente pode encarar aquilo como um desafio ou como uma sentença. Para mim é um desafio. Só que quando nós somos desafiados, o que a gente precisa fazer, Wagner? A gente tem que lançar mão de uma das 10 competências, que é a... Acima de tudo. Cortou. Quando nós somos desafiados na vida, nós precisamos lançar mão de uma das 10 competências, que não por acaso você traz histórias incríveis para a gente, que é a competência... Hoje, especificamente, eu vou falar de adaptabilidade. Especificamente. Porque... é preciso se adaptar. Então, aí o Mário... O que é essa história de adaptabilidade? Me explica melhor, mestre. Então, o Mário, amado Mário, nós conversamos na quarta... Nem foi na quarta-feira. Amado, ele queria falar outra coisa. Não é não. Quarta-feira, quem assistiu a live do Mário da quarta-feira com o Didi, aliás, Didi, fantástico, gostei muito, um beijo para você. Então o Mário na quarta-feira convidou ao público dizendo o seguinte: olha, o Wagner vai contar na sexta-feira sobre disciplina. E disciplina que ele sempre fala sobre os pratinhos. Esses pratinhos que eu falo, sabe aquele pessoal de circo? Tem uma mesa e tem um monte de pratinho virando. Esse pratinho tem uma historinha legal. E eu estava preparado para falar isso e mais outras coisas. E quando foi na noite da quarta-feira, o Mário me liga e fala assim: Wagner, eu não quero que você fale sobre
disciplina. Eu quero que você fale sobre adaptabilidade. Eu falei, Mário, você é legal. Ó, Eu sempre encaro. Eu sempre gosto de desafio, mas também tem uns desafios que é brincadeira, né? Mas vamos lá. Aí eu falei, Mário, tá bom, eu vou pensar, eu me sinto mais confortável, eu fiz uma choradeira terrível. Mas como para mim é meio missão dada, missão cumprida, o que eu fiz? Na quinta-feira, eu já tinha marcado uma reunião com ele à tarde, e eu falei, bom, eu vou me preparar, preparei o tema, e quando chegou a tarde para a gente conversar, eu falei, Mário, tá tudo pronto. Ele falou, meu, agora você não vai falar mais de adaptabilidade. Porque quem vai falar de adaptabilidade é o Marcelo Espadoto. Eu falei, cara, eu vou arrumar uma confusão com ele. Eu falei, mas tem 10 itens nesse tema aí que a gente pode trabalhar bastante. Aí eu falei duas coisas para ele, ele falou, tá bom, você me convenceu. Então, se você me permitir, posso começar a falar, né? Pode? Mas, gente, olha, então, deixa eu só dizer uma coisa aqui, meu amigo Wagner está entrando aqui, olha, Regina Ramalho. Regina, um beijo. Foi a Regina que me apresentou para esse cara, ou vice-versa. Já ele vai contar histórias maravilhosas aí. Né? Regina, um beijão. Entrou aqui, Ana de Jesus Fernandes, beijo para você também, Ana. E Dani Pio, Dani, querida, que saudade de você. Um beijo, fizemos um trabalho maravilhoso há muitos anos na TOTUS, e a Dani foi lá, ela não foi meu braço direito, foi meu braço direito e esquerdo. Bom, eu tentei ser o braço direito dela, mas a Dani é autossuficiente. Dani, um beijo para você. Sabe tudo de adaptabilidade. Gilmar também entrou aqui. Abraço a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Wagner, a palavra é toda tua. Só queria mandar um beijo para a turma que veio te prestigiar aqui. Tá. Duas pessoas especiais que eu preciso mandar um beijo. Um é para a Regina Ramalho. Um beijão para você. Faz tempo que a gente não conversa, mas gratidão. Mora no meu coração. O outro é o Gilmar Paes. Grande amigo, um grande irmão. Obrigado, Gilmar. Eu queria começar com um texto bem interessante, do Confúcio, e é bem propício para o tema. E ele fala o seguinte, você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas do barco para chegar aonde quer, profundo. O Mário me contou ontem uma história de vela, porque ele conhece muito bem sobre esse tema, e você não consegue mudar o vento. Eu entendi, o Wagner, ele pegava um rumo, estava no rumo certo, eu dizia, Wagner, é isso aí, agora caça a vela, Wagner, caça a vela. Então, esse tema é bem propício, porque quando você fala de adaptabilidade, ele é muito correlato com essa situação de rumo, né? Adaptabilidade nada mais é que a capacidade da pessoa em se adaptar a novas situações. Até que se torna simples, né? Você está se adaptando à nova situação. Mas você tem que se reinventar quando você vai para uma nova situação. Você tem que refazer, você tem que mudar habilidades e, acima de tudo, para estar dentro do contexto, e, acima de tudo, ser diferente. Eu usei uma vez um tempo para o Mário deu muita risada. Não sei o que foi que a gente estava falando de vendas, etc. E tal. Eu falei, sabe por que o cara compra de mim? Ou por que eu convenço o cara? Porque eu sou único. Porque eu sou único. E a gente tem que ser único. Porque se você for igual a todos, você não vai fazer a diferença. E nós temos que fazer a diferença aonde quer que a gente esteja. Então, dentro desse tema, eu descobri que tem 2 itens de adaptabilidade. Você tem adaptabilidade chamada reativa. O que é uma adaptabilidade reativa? Sabe o camaleão? É mais natural, né, Wagner? Você trouxe incrível para mim quando você falou disso. É o camaleão. Adaptabilidade natural, é a reação. O camaleão faz o quê? Ele está na areia, está amarelinho. Aí ele vai e entra no matinho lá e fica verde. Ele vai devagarzinho, ele fica verde. Então isso é dele, ele já faz. Então a única coisa que ele faz é assim, quando ele entra no ambiente, ele muda de cor. Ou seja, muitas das vezes, se você não estiver preparado, quando você entrar no ambiente, aí então é que você vai ver que cor que é esse ambiente. E aí não pode, porque a outra adaptabilidade chama-se proativa. E nos dias de hoje, a adaptabilidade proativa, ela é fundamental. O camaleão não consegue fazer isso daqui. Mas nós podemos nos preparar para ser proativo. E o que é se ser proativo? É a capacidade de você mudar de cor no trajeto que você vai até o local.
Mudar de cor. Verde antes de chegar no matinho, é isso, Wagner? Fica verde antes de chegar no matinho. Porque você já tá mudando já. No caminho você já vai mudando e quando você chega lá, você já está verdinho, por exemplo. O que significa isso? Você enxerga, quando você vai no caminho mudando, você enxerga a situação antes de chegar no local. Porque se você chega no local para entender, agora eu vou tentar entender, conhecer, coisa e tal, não pode. Você tem que ser proativo, você já tem que chegar lá conhecendo o local. O que você ganha com isso? Você vai estar mais preparado e vai estar adequado ao novo contexto. Essa aqui é a grande diferença do proativo. Aí fala assim, mas como é que faz para ser proativo? Que diz o seguinte, vou dar um exemplo. Como vou dar um exemplo. Aí, né? Eu vou dar um exemplo aqui, de uma regrinha do jogo, e depois eu vou contar uma historinha. O Mário gosta das minhas historinhas. E eu falo assim, do jeito que você fala, Mário, eu não vou revelar a minha idade. Mas eu sou do século passado, e tenho mais de meio centenário. Então eu tenho história para contar. Quando eu converso com o meu amigo Múcio aqui, a gente em uma hora não consegue terminar uma história, de tanta história que a gente tem para contar, né, Múcio? Então, fala. Wagner, deixa, antes de você começar a história, porque as histórias do Wagner são incríveis, eu não posso interromper. Porque, olha, a Marli entrou aqui, a Marli trabalha com móveis. Marli de Punhuna. Punhuna, Minas Gerais. Marli. Proveitosa sua palestra. Beijo. Legal, né? Legal. Então, além da Marli, o Leandro mandou um oi também. O Ronan chegou também. O Ronan, querido, um abraço para você. E a Alessandra, nossa querida e infalível Alessandra. Né? Alessandra, beijo para você e para todo o pessoal da Global aí. E hoje nós estamos falando de adaptabilidade. Essa mulher é extremamente adaptável. Então a gente só tem exemplo positivo aqui. Mas vamos lá, Wagner. Você ia contar uma história linda para a gente? Então, como é que é essa história de você chegar verdinho no local, né? A história é a seguinte. Vamos contar a história nossa, como vendedor, e como é que você tem que se adaptar. Primeiro, você conhece bem a sua empresa? Eu sou da época que quando contratava um vendedor, perguntava para ele, qual é o tamanho da sua carteira? Eu tenho 300 clientes. Legal. E qual é a região que você trabalha? A região que eu trabalho é aqui na Zona Sul. Ele falou, beleza, você está contratado, a tua mesa é essa, a tua pasta é essa, o telefone é essa, os seus catálogos é esse e a área. Antigamente era assim. Hoje mudou esse conceito. Então você precisa conhecer bem a sua empresa. O que é conhecer bem a empresa? Vai desde a política comercial da sua empresa até os meandros. Não só a parte de produção, se tiver produção, se tiver exportação, como é que funciona, quanto tempo demora para vir, essas coisas todas. E principalmente entender o processo da área administrativa, principalmente o financeiro. Vou falar mais por quê. A outra pergunta, você conhece bem o seu produto? Você conhece bem o produto do seu concorrente? Porque quando você está na frente do comprador, ele vai dizer o seguinte, mas o seu produto só tem um botão amarelo. O do seu concorrente tem 2 botões amarelos. Se você não conhece o seu produto e não conhece o do seu concorrente, ali você queimou a tua venda. Você pode, obviamente, conhecer... Né? Na hora do desafio. E aí, mas para você se adaptar, você tem que conhecer. E esse conhecimento é assim, você pode falar para ele, olha, ele tem 2 botões, mas eu com um único botão, eu faço todas aquelas funcionalidades e mais isso. O que você mostrou para o seu cliente? Conhecimento do seu produto, conhecimento do produto do concorrente. Você falou mal dele? Não. Você só falou que você tenha mais do que ele. Então você precisa conhecer bem o teu produto e o produto do teu concorrente. Quando você vai no teu cliente, você tem que conhecer muito bem o teu cliente. Faça um bom estudo sobre ele, do produto que ele vende, do mercado que ele atua. E uma coisa muito importante, se ele tem poder de compra. Não adianta você ter um produto como, por exemplo, no valor de, sei lá, 300 mil reais, e você vai querer vender um produto seu de 300 mil reais para uma empresa que é o pai, a mulher e o filho. Não vai ter. Pode até ter, mas não é um potencial. Então você precisa qualificar muito bem o tipo de cliente que você vai atender. Uma outra coisa que você tem que saber quando você está indo lá, quem são as pessoas de decisão. A pessoa com quem você vai falar, ela tem poder de decisão? Não. Quem são as pessoas de decisão? Você sabe por quê? Porque você tem que estar preparado para negociar com diferentes estilos de pessoas de decisão.
Nós falamos em lives anteriores daí que você conhecer o estilo de pessoas é fundamental para você fluir bem a sua negociação. Uma outra coisa que você tem que estar muito bem preparado, quando você está fazendo um levantamento do seu cliente, e aí também tem uma historinha, Mário. A historinha é o seguinte, na época da Olivetti, isso em os caras chegavam na porta, pegavam a mala e já jogavam na mesa, o que significava dizer que ele trazia o pedido. Era a maior festa, o cara jogava a mala, uma gritaria, legal, o cara trouxe o pedido. Mas tem uma outra história do lado errado. O vendedor trabalhou durante 3, 4 meses num cliente, fazendo todo o processo direitinho. Começo, meio e fim, ele fez, falou com a pessoa certa, pegou o pedido. Só que quando ele chegou na empresa e foi passar o pedido, e aí vem aquilo que eu falei, a área administrativa. Bateu na área administrativa, o administrativo falou, esse cara está estourado no mercado. Ele não tem crédito. Tem um negócio que eu falo assim, a pior coisa que tem para um vendedor é vender o vendido. Você já ouviu falar? Vender o vendido? Você já vendeu. Você vai ter que vender de novo a mesma coisa para o cara. Só que se você dividir em 10 vezes, você vai fazer ele comprar à vista. Se o cara não tem crédito, muito menos dinheiro. Então você tem que tomar muito cuidado para você não perder tempo em cliente que não tem dinheiro, que está estourado no mercado. É uma pesquisa simples. A área administrativa hoje, qualquer empresa, está conectado com o Serasa, se coloca lá o CNPJ do cara, ele vai dizer, olha, tem crédito ou não tem crédito. Esse é o primeiro item que você tem que fazer antes de visitar o cliente. Fala. Nós temos aqui, olha, 2 inserções, participação da turma. Primeiro, doutora Gladys, querida, beijo para você. Também está dizendo excelente. Adaptabilidade, assunto perfeito, excelente, é isso. E o Gustavo Hipólito está complementando aqui. Estudar o cliente, o ambiente, o cenário é fundamental. Porque aí isso nos ajuda a fazer a grande dica que o Wagner nos traz. Quando ele explica o que é adaptabilidade, os 2 tipos de adaptabilidade, você pode ser só reativo. Aconteceu, você precisa se coçar e rapidamente mudar. Ou você ser proativo na adaptabilidade. E estudar, então, o que o Wagner está nos explicando aqui. Obrigado, Gustavo. Obrigado, doutora Gladys. E o Reinaldo Azevedo está dizendo também a adaptabilidade, uma área fundamental, sem se afastar da ética, legalidade, princípios pessoais. Digo sempre que na terra de sapo, de cócoras com eles, mas quando o sapo come mosca, eu não. Obrigado, doutor Reinaldo. É isso mesmo. Estamos na terra de sapo, todo mundo de cócoras, junto com o sapo. Mas você não é obrigado a comer mosca como o sapo. Faz sentido? Fala pra gente o que você acha, Delarina. E por fim, para aproveitar que eu te interrompi, aqui a Marli também está dizendo, estou tirando ótimas ideias nessa live. Legal, Marli. Legal. Marli, dia sim, dia não, estamos aqui no seu portão. Por favor, Wagner. 2 beijos. Um beijo para a Lilian Copertino, um beijo para a Elaine. Obrigado. Continuando. Melhor você mandar uns 30 beijos, que vai ter gente que quer beijo também, cara. Pessoas especiais e muito queridas. Ainda nesse processo de preparação, quando você está indo no cliente, no programa do treinamento da IBM Vendas, tem um modelo chamado NEST. E você tem que estar preparado para identificar quais são as necessidades do cliente, como é que você levanta as necessidades do cliente. Muitas das vezes o cliente não fala, e você tem que fazer ele falar. A outra coisa é quando ele fala, você pode expandir essa necessidade. E depois você vai propor, obviamente, uma solução baseada na solução ideal dele. Mas sempre olhando para a sua solução. Ok? Bom, uma outra coisa que você tem que estar muito bem preparado, é incrível, você tem que estar preparado com todos os possíveis argumentos, ou seja, objeções que ele vai te dar. Nós conhecemos as principais, mas às vezes você vai no caso e fala, sabe o que esse cara pode me perguntar? Por que o meu produto tem uma tecla amarela? Você já vai preparado, porque se ele perguntar, você já está pronto. Então, um monte de objeções que já foram feitas para você, conversas com seus amigos ali, que tipo de objeção você já teve? Ah, eu tive esse, aquele, você vai muito preparado. Quanto mais preparado você tiver, mais verdinho você chega lá no cara. Tá certo? Uma outra coisa que você tem... né, Wagner? Como é que é? Já chega verdinho, né? Não precisa esperar chegar no matinho para ficar verde, como é o camaleão. E esse é o grande diferencial, né? Os seres humanos são naturalmente adaptáveis
como vários animais, mas nós temos a capacidade de nos preparar, né? Olha, e o Gustavo Hipólito está dizendo, não tem conversa com Wagner que eu não siga com algum conhecimento novo, né? Deixa eu aproveitar, lembrar a turma que tá, olha, tá todo mundo participando. Se você puder mandar sempre as suas participações lá no pontinho de interrogação, para eu não perder aqui, porque olha só, a Calil, não sei se é Rita ou Calil. É a Rita. A Rita, minha sobrinha. Rita. Muito bem, ó. Mesmo sendo da área de educação, vemos hoje o como é importante termos este olhar nas relações de vendas, mesmo dentro do ambiente escolar. Parabéns, Wagner Delarina. Você é um excelente profissional. Que legal. Obrigado, Rita. Seja sempre com a gente. Obrigado, Rita. Estamos aqui dando dicas de vendas e negociação também no mundo da educação. Você está falando com 2 educadores aqui, não é, Wagner? Wagner é nosso mestre também, falando do NES aqui. Eu estou muito feliz. Muito bem. Outra coisa que também está acenando para você, Wagner. Beijo a todos. Oi, Solange. Obrigado. Continue. Aí, continuando, depois que você passa por aquele processo de NES que você identificou, conseguiu trabalhar todas as objeções, você está mais seguro para partir para o momento do fechamento. Porque existe a possibilidade de quando, se você não fizer bem o processo, e eu sempre falo que a venda tem começo, meio e fim. Se você errar alguma coisa nesse processo, chega no final, você vai falar, bom, então agora está no momento da gente fechar o pedido, certo? O cara pode falar assim para mim, não. Por quê? Ah, porque faltou uma pessoa participar para poder... você errou no processo. Então você tem que estar muito consciente para quando você falar, vamos fechar, não ter mais nenhuma objeção. Nada, o cara não pode escapar. Eu falo assim, você tem que colocar o cara no cantinho da parede e ele não tem por onde escapar. Nem que se ele estourar a parede para fugir, você tem que segurar o cara. É isso que eu tenho que fazer. Uma outra coisa que a gente sempre fala nos nossos treinamentos, nas nossas conversas, é assim, sabe aquele item que fala assim, essa é a única oportunidade que você tem? A primeira oportunidade que você tem, não é, ela é única. Você nunca vai ter a segunda chance. Se você não fizer uma boa apresentação sua, do seu produto, consistência do que você vai falar, você não vai ter a segunda chance para falar com o seu cliente. Lembra? Você vai chegar lá verdinho. Você tem que estar bem preparado para começar uma conversa. Senão, sabe, em 2 minutos o cara te manda embora. Existem clientes que te atendem com o pé na porta. O Mário sabe o que eu quero dizer com isso. O que é pé na porta? O cara fala, tá bom, vai, fala logo que eu estou ocupado. Você não sabe nem por onde começar. O cara te dá uma travada ali, se você não estiver bem preparado, fala, mano. Wagner, vai falar, mano. Você traz agora uma dica incrível que me recorda, né, nós aqui do Instituto de Negociações já treinamos gente da área de vendas, gente da área de compras, nós estudamos até para treinar, mesmo no curso de vendas, nós temos um momento que a gente fala das técnicas de compra. E uma das técnicas de compras, porque veja, assim como o vendedor precisa vender com o melhor possível, não é o impossível, porque algumas pessoas, Wagner, que têm a impressão de que, não, vai fazer o que não pode, vai fazer isso. Não, é o melhor possível, a melhor rentabilidade possível, o mais rápido possível. O comprador tem a missão de comprar com o melhor save possível. Mas é claro que se eu tenho uma margenzinha, eu escondo do Wagner, vou vender para o Wagner, se eu tenho que vender com a melhor margem, eu vou segurar o máximo que puder. O Wagner, como comprador, ele pode usar de uma técnica, que é essa que ele traz para a gente, que é o pé na porta, que é o seguinte, tirar o máximo da minha energia para eu já entregar logo no começo. E uma das coisas que é muito comum entre os compradores profissionais, nós temos compradores aqui nos acompanhando, pode até nos dizer como é isso, é o quê? Eu coloco variáveis que você tem que se adaptar na hora. E aí você para de focar nas outras coisas e você vai lançar a mão da adaptabilidade reativa porque você não esperava aquilo. E o Wagner acabou de nos ensinar que a adaptabilidade reativa, ela toma muita energia e nem sempre a gente consegue acertar direito. Diferente do camaleão, a gente põe os pés pelas mãos. O ambiente é verde, a gente fica amarelo, a gente fica vermelho. O que faz esse comprador usando técnicas de compras? Ele vai lá e ele coloca variáveis para você se adaptar na hora. Então, estar preparado, inclusive, para isso,
estar preparado como bom xadrista, né, vai, quando eu falo jogador xadrez que vence o desafio, é aquele que é capaz de imaginar os vários cenários, e ele vai preparado para 30 cenários. Não é? É verdade, é verdade. Obrigado, Wagner. Você trouxe um insight maravilhoso, não podia deixar de... Tem umas historinhas. Tem umas historinhas que eu gosto de contar, que é o seguinte: eu chego para o empresário e falo assim, empresário, você faz um investimento fantástico na sua empresa. Maquinário novo, o prédio novo, galpão novo, produto muito bem qualificado, muito bem elaborado. Aí você pega, faz um marketing fantástico para botar o produto no mercado, aí você pega esse produto, coloca na mão do vendedor que vai falar do seu produto e da sua empresa para ir no cliente. Se ele não estiver bem preparado, ele vai estar falando mal da sua empresa e do seu produto. Normalmente os caras falam assim, eu mando o cara embora. Meu, você pode mandar o cara embora, mas a sua empresa continua com o nome e com o produto. Quando você mandar um outro vendedor lá, ele fala, daquela empresa, eu não quero nem ouvir falar. Então isso é comum, muito, infelizmente, né, Wagner? É muito comum. E aí eu falo o seguinte, você sabe quanto custa você treinar um vendedor? É muito mais barato do que você dar o teu produto para um vendedor mediano apresentar para o seu cliente. Você viu como é barato? A turma faz um monte de investimento e esquece que o treinamento e reciclagem do vendedor ele tem que ser constante. Os vendedores falam, eu tenho que ter adaptabilidade. Meu, se não tiver adaptabilidade proativa, você está fora. Você vai estar igual aos outros. Você não pode ser igual aos outros. Eu conto assim, numa sala não quero, muito pelo contrário, mas numa sala de compras, tá você e mais 4 vendedores, você é o quinto. Entra os 4 lá na frente para vender o mesmo produto porque você conhece os caras. Quando chega a tua vez, você vai falar o quê? O que você vai falar? Se você não for diferente, um abraço. Eu falo assim, olha, o treinamento, por que... Fala. Pode falar. Eu concluo a sua frase, eu falo já. É que tá levantou o dedo. Assim, acho que os nossos amigos que nos acompanham já sabem que eu estou aqui vendo que tem alguém se manifestando. Já que cortou, então eu vou dizer, o Vasconcelos está dizendo treinamento é essencial. Então é isso, estejam por perto, a gente está sempre com novidades em treinamento. Né? Está aqui um dos nossos mestres falando hoje para a gente. Então, Wagner Larina, olha, uma experiência incrível. E essa experiência, que é o treinamento que a própria vida nos traz, né, Wagner? E aí, quando a gente chega na frente do cliente, faz toda a diferença. E veja, a maestria do Wagner nos traz aqui uma dica, quando ele fala do modelo NERS, e que você só vai aprender nos treinamentos aqui do IBN Vendas, né? Tem uma pergunta aqui, olha, porque a gente, quando fala de adaptabilidade, a gente sempre traz responsabilidade para nós quando estamos vendendo, né, Wagner? Mas você pode usar, Wagner, eu vou aproveitar o gancho já que eu te interrompi, você pode usar ao seu favor, ir lá e provocar uma necessidade de adaptabilidade, e como o cliente talvez não se preparou para isso, você não vai maltratar o cliente, mas você vai causar um insight positivo, dando uma cutucadinha nele e fazendo com que ele perceba que ele precisa da adaptabilidade, só que é a adaptabilidade reativa, que é na pergunta 7 do NES. Né? Quando você pergunta seu cliente, você faz uma pergunta de confirmação. Pelo que você está me dizendo, então, hoje você está enfrentando problemas assim, assim, assado, como o Wagner me disse aqui. E o que você está fazendo para resolver isso? Gente, isso é uma pergunta mágica. Quando você pergunta para o seu cliente, ou para a pessoa com quem você está negociando, e como você imagina que vai resolver isso? Você coloca a pessoa na sinuca de bico. Na hora, ela precisa reagir, ela precisa se adaptar, porque o nosso cérebro, como já dissemos em outras lives, né, ele não diferencia o que é real do que é imaginado. E quando você pergunta, Wagner, o que você está fazendo para resolver isso? Na hora, o Wagner ele vai imaginar a situação e ele vai se sentir pressionado pela situação. E você coloca o cliente em busca de uma solução. E você, como oferece soluções, você continua essa pergunta. A pergunta 7 é feita de 2. O que você está fazendo para resolver isso? E posso te dar uma sugestão? E aí o cliente chega até a baixar os ombrinhos, né, Wagner? Claro, por favor, me ajuda com isso. Mudou completamente a dinâmica da negociação. Duas perguntas básicas. Existem até situações que o cliente fala assim, tá tudo bem, eu não tenho problema. Aí é que está a tua preparação. Se você conhece o processo teu,
então que vai fazer a sua solução para ele, conhece o processo dele, você vai fazer a seguinte pergunta para ele. Pô, que legal que tá bom. Como é que você tem resolvido o problema nesse item? O cara vai se engasgar, porque você sabe que ele tem problema. E olha, ele pode engasgar é a adaptabilidade reativa, né? Você... Peraí. Você vai fazer ele pensar e vai começar a abrir, ele vai começar a conversar com você e tem um item muito importante que chama-se credibilidade. Ele tem que entender que não é uma investigação, sabe? Aquela que você fica perguntando, que faz. Não, é uma pergunta só. E ele tem que entender que você quer ajudá-lo. Eu só queria complementar o item anterior, quando a gente estava falando de treinamento. E aí o treinamento eu falo para vendedor. Né? Nós falamos para o empresário, se você não treinar o vendedor, o que pode acontecer? Vamos falar para o vendedor. Você sabe por que você tem que participar de novos treinamentos, novos conhecimentos? Primeiro, porque o seu concorrente ele está treinando os vendedores dele. Se você faz mais de 6 meses que fez o último treinamento, você está há 6 meses desatualizado comparando com o seu concorrente. Tem um dado muito... Tem uma pergunta aqui, e como eu sei que você vai encaixando as respostas do seu discurso, não posso deixar de interromper. O Leandro tá dizendo, e como escolher e identificar o vendedor profissional? Bom, quando eu passei para vendas, isso no século passado, o meu diretor de RH fez uma entrevista comigo, porque eu trabalhava na Olivetti, na época eu trabalhava já há 4 anos na área administrativa, e estava me preparando para trabalhar na área de auditoria. E para trabalhar na área de auditoria, eu tinha que me formar em ciências contábeis com ênfase em auditoria. Desafio, fui lá, estudei, coisa e tal. Quando já praticamente no finalzinho, já me formando, a diretoria me chamou e falou assim, nós vamos montar uma filial da Olivetti, uma filial chamada Filial Contábeis. E você tem total estilo e conhecimento para falar com o pessoal da área financeira e área contábil. Eu falei, mas eu nunca vendi na minha vida, eu era novo, tinha 24 anos de idade. Eu nunca vendi. Ele falou assim, não esquenta a cabeça. A gente vai treinar você. Foi um dos melhores treinamentos que eu fiz na minha vida, Mário. 35 dias de treinamento. 35 dias. Como que faz hoje, como que você faz a implantação para o teu processo atual e como que você vende. Fantástico. E esse meu diretor falou, Wagner, ele falava assim, o termo foi esse, você é um bom menino, você é um cara que se expressa bem, etc e tal, mas sabe como é que você identifica o bom vendedor? Quando ele pega uma pastinha, vai para a rua e traz pedido. Esse que é o conceito. Só que para você ir para a rua, pegar uma pastinha e trazer pedido, você tem aqueles itens que eu falei. Se você não tiver preparado o verdinho para chegar lá, é impossível. Quando você fala do bom vendedor, qual que é o melhor vendedor? O melhor vendedor é o que vende. O melhor vendedor é aquele que tem histórias de resultado. Mas eu até brinquei com o Mário, eu falei assim, você lembra do J. Silvestre? Esta é a sua vida? Esta é a sua vida. Vendedor não tem passado, tem história. Por quê? Você pode ter vendido, e eu já vendi grandes contas, já fiz volume enorme de venda, fiz uma implantação inteirinha no Citibank na época, Credicar, grandes clientes, Bradesco. E aí a pergunta é a seguinte hoje, tá bom, você vendeu bem? O que é que você pode fazer hoje para agregar na minha empresa e ter um volume de vendas aumentado? Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta. O cara vai falar assim, não, eu posso fazer acontecer, eu tenho uma varinha mágica que eu vou lá e tal. Beleza. Você vai fazer um teste, porque você tem que deixar o cara testar. E às vezes você tem que não só deixar testar, mas você tem que acompanhar. Tem outros itens que podem ser analisados, faz parte do contexto, mas o principal para mim é esse. Perfeito. Você eu vou dar uma saber... dica, viu, Wagner? É uma dica para o nosso querido Leandro, que é infalível, está sempre aí, tenho certeza que ele vai estar agora nessa nossa corrida dos 10 encontros, né? Porque para você, ele pergunta de forma clara, né? Como escolher e identificar um vendedor profissional? Quando você conversar com ele, você vai prestar atenção nas 10 competências. Se ele é disciplinado,
se ele é criativo, se ele se comunica bem, se ele é adaptável, que é o que estamos falando hoje, e você vai colocar ali situações de desafio para ver como ele se adapta, e por aí vai. Então, a sua resposta, Leandro, que é uma pergunta incrível que você traz para todo mundo que nos assiste aqui, ela vai ser completada daqui 9 encontros depois desse maravilhoso que o Wagner nos traz aqui. Né? Mário, só para fechar a parte do treinamento para o vendedor, que eu disse, vendedor, se você não treinar, os seus concorrentes estão treinando e você está desatualizado. E tem outro item, que ele é fundamental a importância. Você sabia que tem treinamento específico para comprador? Meu, treinamento para comprador, quer dizer, você não vai falar com uma pessoa que não está preparada, uma pessoa que está super preparada. A pergunta é, jogo de futebol, os caras são craques, os caras são bons, mas se eles não treinarem, não tiverem tática, não vai adiantar nada. Tem que treinar, tem que ter tática. Você fala, eu sou bom. O grande problema do vendedor, ou qualquer profissional, é dizer assim, ah, meu, isso daí para mim é irrelevante, isso daí eu já conheço, isso daí eu já sei. Ah, estou há 300 anos na área, isso para mim eu tiro de letra. Mentira. Cada cliente é uma história nova. Cada cliente, cada negociação é uma nova situação que você vai passar. É um novo desafio. O Mário usa muito a palavra desafio, né? E dentro do desafio eu falo, Mário, desafio te gera uma grande oportunidade de você chegar à sua meta, a você chegar à conclusão. Quando você atinge a meta, atinge o seu objetivo, esse desafio que for cumprido é uma alta satisfação, é uma satisfação que não tem preço. Não tem preço. O pessoal falava antigamente assim, ah, esse cara é falante, esse cara é bom para vender. Mentira. O quanto o cara mais fala, é bom, mas precisa ter consistência. Então, para nós vendedores, a venda não é só valor. E o Gustavo Hipólito tem histórias tremendas para contar para a gente, que vendas não é só valor. Nós temos que ter ética. Gustavo aqui para contar. Ética, muita ética numa venda. Não fica preocupado em querer ganhar dinheiro. E às vezes não é só o dinheiro que te dá satisfação. A satisfação é de você cumprir o teu objetivo. A satisfação é fazer com que o seu cliente, você ajudou o cara, e ele fica super feliz. Existe aquela situação. O Reinaldo, a gente até fica de cócoras, mas comer mosca não. Tem algumas coisas. E aí o que mais acontece quando você deixa o cliente satisfeito? Ele vai ser um ponto de referência, que também a gente usa muito lá no nosso treinamento, que é aproveitar os clientes que você tem e fazer o pós-venda em 2 itens. Vender mais do mesmo cliente e esse cliente te dar recomendação. A historinha é a seguinte, aí eu chego para o Mário e falo, Mário, quantos restaurantes japoneses você conhece na tua região? Ah, eu conheço 5. Qual você recomenda? A recomendação é totalmente diferente. Porque você vai recomendar uma coisa que você teve a experiência positiva. Eu tive uma vez, uma ocasião, comprando um colchão. Mário, o cara me deu uma aula. Eu nunca imaginava que o colchão tinha tanta técnica. Tanta técnica. O cara me deu uma aula que eu não tive chance. Mas a história é assim, né? Quem manda em casa é a dona da pensão. E eu não fechei negócio com ele. Falei com a minha esposa e voltamos para conversar com ele. Como ele não estava, eu voltei no dia seguinte para fechar negócio com ele. Eu achei fantástico. E é uma venda de um colchão. Uma vez eu falei para um amigo meu, quero mudar minha geladeira. Minha geladeira está com problema. Ele falou assim, meu, compra uma geladeira marca X. Eu comprei, já estou há 1 ano trabalhando com ela, fantástico. Meu, não teve dúvida. Você fica muito feliz, satisfeito de indicar uma coisa que você comprou e te deu resultado positivo para alguém. Isso daí faz parte do emocional de qualquer pessoa. Então, você trabalhando bem seu cliente, vendendo nele e ele te dando recomendações para outro, você precisa correr atrás e fazer uma carteira de cliente desse tamanho. Eu digo assim, você tem que trabalhar com clientes com qualidade e não com quantidade. Perfeito, Wagner. E isso vem ao encontro do que a gente sempre pega, né, Wagner? Interesse genuíno em ajudar o seu cliente. Porque a venda do seu produto ajuda. Nós compramos coisas para resolver problemas. Nós precisamos de ajudas para resolver os nossos problemas. E, Wagner, olha, eu estava aqui esperando o espaço para te interromper, para trazer a solicitação aqui, ou aqui a participação da Marli,
E tem tudo a ver com a história dos colchões, porque ela diz, a minha loja, Marli, ó, você não pode perder o último dia do mês quando a gente faz o dia do jabá, para a gente falar muito mais do seu produto, viu? Mas ela fala aqui, olha, minha loja é tudo maciço, então eu queria saber sobre garantia do produto. Acho que tem tudo a ver com o que você está trazendo. Né? A garantia que o produto nos dá tranquilidade e essa credibilidade que o Wagner traz. Né? E para aproveitar aqui, porque temos várias participações, Wagner, o Agnello também diz, olá, estou adorando o encontro, sou da área de comunicação e um dos grandes problemas que identificamos é a distância entre as linguagens, né, institucional e do vendedor. E como resolver isso? Né? E por final, o Leandro está dando os parabéns aqui e agradecendo, está dizendo perfeito, é isso mesmo, adaptabilidade sempre, diz aqui o Leandro, né? É muito boa essa do sapo, tá aí o doutor Reinaldo que nos mandou a dica do sapo, né? Que tem a ver com a ética e tem a ver com aquilo que você planta e vai colher depois, né? Então, aqui, e aí o Múcio também está dizendo, conheci um vendedor que falava tanto que depois de vender acabava por... ele acho que ele quis dizer desvender, né? Então vendia Isso a existe. ideia, né? É verdade. Hoje ela diz, a melhor coisa é quando se tem indicação de alguém. Isso é muito bom. Então ficou a pergunta fundamental aqui, né? Que é a questão da garantia do produto, Wagner. Continua com a história do colchão, estava maravilhosa. Lembrando que eu tenho 3 minutos. Deixa eu responder para a Marli. Marli, eu conheço a loja da Marli, é uma loja muito bem montada, fica numa cidade de Minas Gerais, sul de Minas, lá em Puiúna, a terra onde nasceu o meu sogro. E a loja dela é fantástica. Lugar bom de mandar conta. A loja dela é fantástica, bonita, os móveis, muito legal. Marli, você tem que vir no último dia para fazer o jabá e falar mais da sua loja, do seu produto. Eu acho que uma das grandes garantias... uma das grandes garantias que o seu produto oferece para o seu cliente é o que eu sempre ofereci para o meu cliente. Quando eu vendia software, eu falava, meu, software, é uma coisa que eu vou te oferecer, que é o que você está comprando. A outra coisa que você está comprando é a parte de manutenção, que se der problema, coisa e tal, a gente dá a garantia que vai continuar funcionando. A outra coisa que ela é fundamental é treinamento, porque você não consegue trabalhar com o seu software legal se você não tiver treinamento. E outra coisa que é muito bom é as novas versões. Então você vai estar sempre com o software atualizado. Isso aqui é fundamental. É o que você oferece na sua loja. Um bom produto, um monte de coisa. Só que esse quinto aqui é o mais importante. É você. A garantia é você. A garantia é você que está dando para o seu cliente a tranquilidade de comprar alguma coisa com satisfação, que é o teu produto, e ele vai se sentir agradecido, porque você vai dar todo o apoio e atendimento a ele. Wagner, temos 1 minuto, eu quero as suas últimas palavras, para não ser cortado aqui. São 8 horas e 59 minutos, né? Temos entre 1 e 2 minutos, que foi o tempo que a gente entrou. Muito obrigado. Eu não tenho dúvida que você deixou um gostinho de quero mais, Wagner. Você vai ter que voltar para... Esse relógio aqui é igual o relógio da Regina Ramalho. Passa muito rápido o tempo. Pela entrevista que eu fiz com ela. É igual o relógio, passou muito rápido. Temos que mudar esse relógio, Regina? Esse teu e o dele. Muito obrigado por tudo. Estamos aí à disposição. É um prazer enorme fazer parte desse grupo tão seleto que é de consultores da IBN Vendas. Muito obrigado, Mário. Tati, um beijo para você aí nos Estados Unidos. E a todos que estão nos ouvindo. É isso. A Rita está deixando as últimas palavras dela também. O pós-venda é essencial, né? Que tem a ver com o que o Wagner acabou de falar. É isso, Rita. Pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Porque quem é feliz e tem credibilidade fica e volta e traz mais gente. E também vamos mandando parabéns para você. Sucesso, Wagner. A Rita está mandando bem. Obrigado pelo saber compartilhado. Então, todo mundo mandando coraçõezinhos, aplausos. Wagner. Tem uma historinha que vai ficar para outra, hein? Obrigado por estar com a gente. Diga. Eu tenho uma historinha do velhinho, das xicrinhas de café. Vai ficar para outra vez. Duas histórias. Percam. A próxima história está emocionante. Não percam. A história Chica do café e os pratinhos virando. Duas histórias.
Olha só, Muito o Júnior obrigado. entrou aqui, tá mandando aplausos. Júnior, da Irlanda, meu filho querido. Direto da Irlanda. Beijo. Nossa Da live Irlanda. nacional. Beijo, Júnior. É. Obrigado por estar com a gente. Doutora Gladys também. Boa semana a todos. Um beijo. Doutora Está Gladys, mandando muito bom. aplausos. Ah, o Gustavo está mandando aplausos. Gente, legal.